E aí, jovens, tudo bem com vocês? A partir de agora, eu vou fazer uma série e vocês vão assistir de 13 vídeos curtos em que eu vou comentar os objetos que a gente utilizou nas 13 questões que nós trabalhamos em sala de aula, tá bom? Lembrando que eu não vou dar as respostas, mas eu vou comentar sobre as imagens que a gente estudou, beleza? Todas as imagens estão ligadas às competências da área de ciências humanas, principalmente da área de história. Mas nesse comecinho não vou me ater às competências e sim às informações que as imagens trazem para a gente, tá bom? Então se ligue aqui nesse slide para acompanhar. A primeira, imagem que a gente utilizou foi a exploração, sobre a exploração dos recursos naturais. Teve muita gente que chegou para mim e disse: professor, eu não estou entendendo essa primeira questão. Por que não matou a charada? E a charada era: o que aqueles três objetos, aquele vídeo, aquele mapa e aquela reportagem tinham em comum? Cada um daqueles estava falando sobre um recurso natural: a água, os minérios e a madeira. Então, a devastação da Mata Atlântica, a morte do rio e o desastre que aconteceu em Brumadinho nos apontam para formas como os seres humanos utilizam os recursos naturais. O que as pessoas ficaram confusas foi o seguinte: existe outra forma possível de explorar os recursos naturais que não degrade os recursos naturais? É evidentemente que existe, mas ela não é a predominante em nossa sociedade. E aí o estudo da história vem nos mostrar que desde o começo os seres humanos têm uma dependência dos recursos naturais, só que de um tempo para cá essa utilização desses recursos tem sido feita de forma muito predatória. Eu selecionei o mapa e o vídeo. O mapinha já nos mostra isso, né? Já nos mostra que muita da área que na chegada dos portugueses era predominante a Mata Atlântica, não vai ser assim hoje em dia. Os dados são de 2015 e eles analisam a trajetória dos últimos 30 anos antes de 2015. E aí eles colocam, né, que na época do descobrimento, no século XV, 131 milhões de hectares eram ocupados de Mata Atlântica. E hoje apenas 16 milhões de hectares, né, são dedicados à Mata Atlântica. Ou seja, a exploração e a colonização fez com que esse recurso natural fosse cada vez mais minguado. E nos últimos 30 anos não houve uma política de crescimento da Mata Atlântica. As cidades cresceram e, obviamente, quando as cidades crescem, a ocupação do solo cresce, a mata é devastada. O segundo, deixa eu ver se eu consigo dar um play aqui. Não consigo. É o vídeo que a gente viu da quebra da barragem, né, de Brumadinho. E todo mundo ficou indignado, os jornais, né, televisivos e a mídia impressa noticiaram fartamente que houve muita negligência, né, na manutenção da barragem. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz uma pergunta para vocês que foi assim: e será que todo mundo se beneficiou, né, desse processo de exploração de minérios? Tenha certeza que não. Porque antes da barragem explodir, os minérios eram explorados por essa empresa, a Vale. E os lucros dessa atividade exploratória ficam com quem? Ficam com todos que participam da atividade ou ficam com algumas pessoas apenas? Porque os prejuízos, nós vimos, ficaram com a maioria das pessoas. E aí tem a grande questão: os lucros ficam com poucos, mas os prejuízos ficam com muitos. Que lógica perversa é essa? Então, galerinha, a gente percebeu aqui brevemente que ao longo da nossa trajetória, os seres humanos exploram os recursos naturais para garantir sua sobrevivência, mas ao mesmo tempo ela é feita de forma desigual. Alguns se apropriam do lucro da atividade e o prejuízo é compartilhado pela maioria da sociedade. Já parou para pensar nisso? Então espere que vamos ter a análise da questão número 2. Tchau, tchau.